hoje a gente traz um tema, na verdade, eu que estou trazendo esse tema, porque é uma questão que já foi me perguntado na catequese, né, na crisma, e que às vezes até por colegas, amigos, já chamou a atenção de uma passagem que eu escutei uma vez na Santa Missa, né, que é a parábola do administrador infiel, né? Jesus vai estar narrando exatamente a postura de um administrador, né, de um senhor, que ele dizem a esse dono dessa fazenda, né, que ele tem um administrador que está roubando ele, né? Então ele chama esse administrador para prestar contas e pede a administração para ele. Esse administrador fica em pânico porque ele não saberia fazer outra coisa, ele não tem coragem de roubar, não tem coragem de mendigar, então ele negocia com aqueles devedores do patrão dele, chama aqueles que estavam devendo o patrão dele, você deve quanto para o meu patrão? Aí ele vai falar 100 medidas de trigo, ele vai falar assim, então escreve 80 e me paga. Para outro, ele vai falar de uma outra medida que ele deveria, que era 80, então você bota 50. Ele manda diminuir, né? Ele manda diminuir, então ele vai negociando, né? E no fim, né, Jesus vai falar assim, e o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos desse século são mais prudentes com a sua geração do que os filhos da luz. Em outras traduções, a gente vai ver aqui na tradução da missa, vai falar que os filhos desse mundo são mais espertos do que os filhos da luz, né? Aí a pergunta que sempre me fazem, Jesus está louvando exatamente esse administrador que foi desonesto? Que adulterou, né, que adulterou os valores? Como é que é isso, né? E aqui, né, ele acabou elogiando os filhos do mundo e criticando, falando em certo momento, os filhos da luz são mais espertos que os filhos da luz. Sim, basta pensar, eu acho que a resposta talvez não é tão difícil, basta só pensar quais são os objetivos dos filhos da luz e quais são os objetivos daqueles que são filhos deste mundo. O que os filhos deste mundo, me respondam, os filhos deste mundo, quais são os objetivos que eles colocam? O que eles querem alcançar neste mundo? Eles querem conquistar as coisas do mundo, né? Viver as coisas do mundo. No Viver, mais alto grau. Ok, mas alcançar. Alcançar. Dinheiro é uma delas, né? Dinheiro, com isso, o quê? Status social. Poder, conforto, poder. Sucesso, aplauso neste mundo. E agora, os filhos da luz, o que eles querem, pelo menos o que se entende, né? O que eles deveriam, o que eles querem mesmo alcançar? O céu. Que é buscar as coisas do as alto, coisas né? de Deus, tá né? Colossenses, buscar as coisas do alto. Acredito que seja esse o objetivo dos filhos da luz. E agora, o que tem uns à disposição e que tem outros à disposição? Toda a realidade. Nesta realidade, os filhos deste mundo aproveitam aquilo que existe neste mundo para alcançar seus objetivos. E fazem isso com esperteza. E se percebe que muitas dessas pessoas alcançam o poder, alcançam o dinheiro, alcançam o status, conseguem seus objetivos, alcançam os aplausos com um tipo de prudência, esperteza, um jeito de se lidar com tudo isso. Sim. E por outro lado, será que os filhos da luz, com a mesma esperteza, querem alcançar o as céu? Coisas do céu. Ou parece que às vezes tem aquela coisa, eu quero alcançar o céu, mas se eu puder viver coisas deste mundo, seria perfeito, né? ou seja, os a filhos da luz não confissão, seriam tão obstinados. confissão se vê como o que é? Como um castigo, como uma coisa difícil. Eu tenho que me confessar, né? Eu tenho que ir lá fazer. Não olha, puxa... vou receber a misericórdia de Deus, vou procurar... Exatamente. Apesar do meu tropeço, do meu erro, eu sei que agora eu posso me animar. Eu tenho essa oportunidade. Eu tenho uma oportunidade. Deus não vai me condenar. Ele vai me dar chance, porque eu quero, de fato, brigar pela minha salvação. Então, eu vou correr atrás da confissão. Eu vou correr atrás da Santa Missa. Será que o cristão é esperto de ir atrás da confissão? Pois não é isso? Acho que é exatamente. nesse sentido, né? Assim como o filho do mundo é esperto em buscar as suas coisas que ele pode considerar importantes, o filho da luz deveria fazer a mesma coisa, né? Não, mas se ele isso mesmo. Tem disposição à missa, tem disposição à confissão, tem disposição
os sacramentos instituídos por Jesus, por que ele não é esperto e busca com a mesma obstinação? Exatamente. E aí, mais ainda, quando Jesus está falando, por exemplo, quem quer ganhar esta vida vai perdê-la, e quem perder esta vida neste mundo vai ganhá-la. Como nós abraçamos, se vamos nos considerar filhos da luz, esta proposta, sendo apegados a este mundo, não querendo ainda e se soltar alguma coisa para Deus, como aquele sofrimento, eu tenho que fazer para Deus, este Aí Deus, não dá certo, né? às vezes ainda está sendo visto como um maldoso porque quer tirar a minha vida e eu quero segurar ela para mim. Então todas as promessas de Deus tantas vezes não estão dando certo da nossa vida porque a gente não se lança com esperteza. Quando na verdade deveria se pensar, é isso que falou Deus, pronto, eu já sei o que eu fazer, o que eu vou fazer. Ele propôs dessa maneira, nem vou pensar duas vezes, vou de cabeça exatamente naquela proposta de Deus. Tem uma outra passagem que Jesus fala assim: sejam prudentes como as serpentes e puros como as pombas. Uhum. Se a gente pensar como foi a pergunta, né, do João, se a gente pensasse dessa forma errada, a gente achar o quê? Não, nós temos que ser traiçoeiros como as serpentes, né? E puros como as pombas. A gente não tá levando em consideração que existem outras características no caso das serpentes aqui. Não é essa prudência da serpente, ser cauteloso, né? Ser zeloso no seu agir. E isso... Essa prudência também pode ser esperteza, né? Também pode ter obstinação, né? De como a serpente... Ela fica no bote, ela fica ali esperando para conseguir aquele objetivo. Mas ela não é pedra. Ou seja, a serpente... Qual é a característica da serpente? Ela consegue se enfiar onde outro animal não vai entrar. Ela sobe onde outro não entra. Ela consegue chegar onde outro não chega. Por quê? Porque pelo jeito dela, ela é muito diferente de todos os outros animais, né? Uhum. Ela não tem corpo como outros que são mais troncudos, né? Vamos, claro, brincar aqui com a nossa imaginação simples, né? Que não conseguem chegar. E ela, por ter aquele formato, ela consegue se enfiar, entrar onde ninguém consegue. Porém, como Jesus está falando, mas com pureza. Ou seja, usa essa sinuosidade, um jeito de ser esperto, mas não como segundo as intenções erradas. Para o bem, né? Mas para o bem. Está completando exatamente essa passagem. Então, né? Essa prudência para o bem. Essa esperteza que Jesus fala... Não é para ser esperteza para buscar as coisas do mundo, esperteza para buscar as coisas do alto. Ou fazer mal, ou se aproveitar da inocência do outro, não nesse sentido, né? Até porque, então, as duas afirmações devem ser interpretadas como de maneira Jesus, positiva. De maneira positiva. Exatamente. Porque senão você vê Jesus falando, sejam traiçoeiros como as serpentes. Não é isso principalmente que está se pensar que se olharmos pelo lado negativo, então logo vamos dizer... Que símbolo de pureza está na pomba? No Brasil, aqui, os pombos são vistos como ratos símbolos de uma pureza. Ratos Pois é. Então temos que olhar pelo lado positivo. Exatamente, ou seja, o que Jesus está falando, né? Ver no contexto. Até porque no mesmo capítulo, Lucas, capítulo 16, quando chega lá no versículo 13, ele vai falar assim: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e ao dinheiro. Então, a pergunta é, ou seja, continuando o nosso nosso raciocínio. Deus está falando mal do dinheiro, que o dinheiro, como tem lá na outra passagem do Evangelho, que ele vai falar que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, ele está colocando alguma barreira entre ter dinheiro, entre ganhar dinheiro e o reino do céu? Como é que a gente pode ver isso? Não, eu acho que também de maneira mais simples possível. Ou seja, não sirva ao dinheiro. Porque se você quer servir ao dinheiro no sentido, o dinheiro é o senhor da tua vida. Você faz tudo por ele, se tornando o seu Deus. Olha, a tua vida, ela vai se tornar uma vida feia. Falando com palavra mais simples, né? Filho do mundo, porque o objetivo, né? Se vamos colocar o dinheiro como objetivo máximo, o ser humano é capaz de fazer muitas coisas terríveis
para obter o dinheiro, para alcançar o dinheiro. Então, na verdade, Jesus quer dizer, não sirva ao dinheiro, sirva a Deus se servindo do dinheiro. Isso é de instrumento, Que né? Não, este dinheiro não que teu faz Deus. parte deste mundo, que nós somos capazes também adquirir, ter, possuir, ganhar, que este dinheiro seja usado como seu servo para servir a Deus. Por exemplo, servindo ao próximo. Sim. E desta maneira nós compreendemos que este dinheiro, que é o símbolo de tantas vezes de um tipo de escravidão do ser humano aqui neste mundo, né? Ele torna-se libertação quando o ser humano, com facilidade, abre mão dele E ajuda o próximo. para os objetivos maiores, mais nobres. Aí sim, este dinheiro torna-se uma bênção. Aham. É um exemplo, né? É um exemplo que, de uma forma bem simples, o dinheiro passa a ser instrumento e é utilizado, por exemplo, para fazer caridade. Sim, Né? sim, Quando, sim, quando, sim. quando o dinheiro é usado dessa forma, é um exemplo. Tem outras formas, né? Você sustentar sua família, você fazer as Obviamente. coisas de forma justa. Mas assim, nesse caso aí, a gente vê de forma bem clara. Pega o dinheiro, faz caridade. Uhum. E nem por isso você tá usando o dinheiro, nem por isso você está adorando o dinheiro. Sim, Né? Eu sim. acho que é nesse sentido também, né? Mas no Interessante, caso... são 3 passagens Sim. que podem ser usadas para desmerecer, né? Isso. De forma negativa, e não é bem assim. E se vamos pensar naquela parte, né, que João você apontou aqui, dos ricos que têm dificuldade de entrar no reino dos céus, ainda entra mais um detalhe, né, que uma vez quando o ser humano foca no dinheiro como objetivo da sua vida, ele faz isso porque pensa que com o dinheiro vai se alcançar tudo. E realmente no mundo de hoje tem poucas coisas que o dinheiro não consegue dar, né? As coisas do mundo. Isso. Mas aí o ser humano é capaz de acreditar que ele consegue realmente tudo neste mundo, fazer sua vida maravilhosa, boa, e com isso, obviamente, ele se perde. Por quê? É porque, se vamos pensar sobre o sentido da nossa vida, que é viver por amor a Deus e ao próximo, o dinheiro, como Deus, não torna a nossa vida mais marcada pelo amor. Ao contrário, ele é capaz de dividir tornar, os homens, né? tornar a vida como uma realidade do desamor para obter melhor lucro, para alcançar esse dinheiro com mais facilidade. As né? pessoas Com passam por isso, cima dos destruindo a homens, pessoa. por causa do dinheiro. Por isso, o dinheiro tem essa maldade. Ele é capaz de destruir aquilo que Deus fez dentro de nós, sua construção da presença dele, né? Porque o ser humano realmente vai viver em prol daquilo que é deste mundo. Não vai E amar. isso não vai dar para ele nada além deste mundo. E o mundo também para. Um Não dia. tem como passar o cartão para ir para o céu. né? Exatamente. E esse maior dom bem, que é exatamente a presença de Deus na vida eterna, com o dinheiro não se consegue alcançar, né? Pensando apenas no dinheiro, mas, por outro lado, Endeusando o dinheiro, né? mas usando o dinheiro de uma maneira correta, Justa. tendo Deus como Deus, né, servindo a Ele, aí sim o dinheiro pode até nos ajudar para chegarmos para o céu. Então que sejamos prudentes, né, no uso das coisas deste mundo, inclusive também das graças, oportunidades que Deus coloca à nossa disposição para alcançarmos exatamente a alegria da vida eterna junto com o próprio Deus, o maior sentido, claro, de toda a nossa existência. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sempre seja seja louvado.